Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo. Afinal, sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje eu quero começar um novo vídeo aqui no canal, uma nova série de vídeos, em que eu vou fazer recomendações de livros para vocês. Essa vai ser uma série provavelmente de um episódio por mês, né? Eu não vou fazer várias recomendações seguidas, né? Eu penso em dar um espaço ali, mais ou menos de um mês, para poder fazer outra recomendação de livro, mas eu quero fazer isso para poder incentivar vocês não só na leitura da Palavra de Deus, que é extremamente importante, essencial, mas também a leitura de bons livros, de pastores, de evangelistas, de teólogos, que nos enriquecem, nos acrescentam muito, e eu vou chamar essa série de Escritos de Teófilos. E eu vou começar com o livro que eu li recentemente e gostei extremamente dele, que se chama Como se Deus Não Existisse. É um livro escrito por Eliezer Magalhães e publicado pela editora AD Santos. Bom, primeiro, quem que é Eliezer Magalhães? Eliezer Magalhães é formado em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná. Ele tornou-se mestre em Teologia na Carolina do Norte e PhD na África do Sul. Aqui no livro até tem o lugar que ele se tornou mestre e doutor, mas não é em português, então eu não consigo ler. Então, ele é PhD em Teologia. Ele é casado e pai, servo do Senhor em projetos missionários por mais de uma década, autor de alguns livros, como 30 Dias de Libertação e Introdução à Demonologia. E ele também é pastor batista, inclusive da igreja que eu frequento, a Primeira Igreja Batista de Curitiba. Não sei se ele tem atuado ali, na verdade, eu imagino que ele continua envolvido em projetos missionários, mas é um pastor envolvido ali também na Primeira Igreja Batista de Curitiba. A editora é a AD Santos, que é uma editora cristã, que teve seu início em 1977, fundada pelo pastor Adelson Damasceno Santos, e ela fica sediada em Curitiba, no Paraná. Agora falando um pouco sobre o livro, né? Qual que é a categoria do livro? O livro é literatura brasileira, romance e narrativa, né? O tipo de escrita aqui é narrativa. E também envolve filosofia e cristianismo. Essa é a segunda edição desse livro, que foi publicada em 2023. A primeira edição foi lançada em 2012. Mas eu vou falar aqui dessa segunda edição. Não sei se teve alterações significativas, mas o que eu estou usando como base é a segunda edição de 2023. O tamanho do livro e a estrutura são 32 capítulos e um prefácio, e são 188 páginas. Bom, mas agora falando mais sobre o livro, sobre o que é o livro Como se Deus Não Existisse. Esse livro conta a história de um casal curitibano, Marcelo e Kelly. Marcelo é um jovem de 32 anos, cético, não aberto a conversas sobre Deus, fé, cristianismo e afins, formado em Direito e Filosofia e mestrando, eu não sei se existe essa palavra, mas ele está fazendo mestrado em Direito Tributário. Filho de empregada doméstica, perdeu seu pai cedo por conta de um acidente de trabalho. E Kelly, após 6 meses de namoro, começa a frequentar uma igreja evangélica e se converte ao cristianismo. A conversão da namorada se torna uma pedra no sapato de Marcelo, mas ele a ama profundamente. Por vezes ela puxa o assunto da fé, mas Marcelo resiste.
apesar desses episódios e da discordância nesse assunto, o namoro continua sendo bom para ambos e vai bem até que algo acontece. Numa noite, após Marcelo ter pedido a mão de Kelly em casamento, ele sonha que ela está dirigindo, os dois juntos no carro, ele fica hipnotizado com o sorriso de Kelly, até que, ao passar por um viaduto, Kelly sofre um acidente. Daí o sonho se torna pesadelo. Nisso, o telefone de Marcelo toca. Telefone fora do sonho. E ele acorda. É 2 horas da manhã e quando ele atende o telefone, o homem do outro lado da linha está dizendo que Kelly sofreu um acidente. Aí ele fica estagnado, né? Pensando, mas eu sonhei com um acidente. Agora alguém tá me ligando falando que a Kelly sofreu um acidente. E aqui começa uma história muito envolvente que traz discussões teológicas, assalto, sequestro, fuga e um final inesperado. Pelo menos para mim foi bem inesperado e eu gostei bastante desse livro. Bom, quais são os diferenciais desse livro? Bom, ele é essencialmente uma história brasileira, em especial curitibana. Eu sou curitibano de nascença. Hoje eu moro na região metropolitana de Curitiba, mas eu me considero praticamente curitibano. Então é muito legal porque essa história, esse livro, conta muita coisa que eu consigo não só imaginar mais ou menos como é que é, mas eu consigo ver as cenas na minha mente. Porque descreve ruas, descreve lugares aqui da cidade que são lugares que eu conheço. Então é muito legal, principalmente para pessoas que moram, nasceram ou conhecem pelo menos a cidade de Curitiba, porque a história é muito curitibana, envolve muito, assim, a pessoa que conhece Curitiba é muito legal por conta disso. Mas ela também é uma história brasileira, então, mesmo você talvez não conhecendo tão bem Curitiba, você acaba gostando do jeito como a história se desenrola, porque é um autor brasileiro contando coisas do dia a dia, digamos assim, né? Às vezes descrevendo aspectos ali do frio, por exemplo, curitibano, ou de coisas que não só em Curitiba a gente passa. Então é muito legal isso. Outra coisa que é muito boa nesse livro é que é uma leitura gostosa, tranquila. Os capítulos são curtos, né? Quando eu li esse livro, eu li 2 capítulos por dia. Mas assim, era um capítulo um pouquinho mais longo, mas que não era muito longo, de, sei lá, umas 5 páginas, mais ou menos. E outro capítulo bem curtinho, de tipo 2, 3 páginas. Então é muito bom, porque são capítulos curtos, você consegue avançar bem na história ali. E o autor também usa muitas palavras compreensíveis, bem compreensíveis, sabe? Bem que a gente consegue entender, apesar de ter muita ciência e teologia. Envolve muitas explicações ali, complexas, digamos assim, mas que o autor conseguiu fazer com que ficasse compreensível e fácil de se entender. Então isso é um diferencial também desse livro. Outra coisa, né, e talvez a principal, é que é uma história muito envolvente. Se você não é curitibano, se você não é nem brasileiro, mas sim lê português, e você não tem problema com questão de leitura, né, de capítulos longos ou coisa assim, né, e não te afeta a questão do tamanho dos capítulos ou coisa do tipo. Ou você também é bem douto, né, você é bem culto. Você, né, mesmo em palavras mais difíceis, você entende. O que mais pega nesse livro é a questão da história ser muito envolvente. Né? Os capítulos terminam, parece que chamando para ler o próximo. Eu não sou de novela, né? Mas eu imagino que esse sentimento é o que as novelas conseguem fazer quando termina um capítulo da novela. E você pensa, meu Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? E você quer saber, né? O que vai acontecer, só que só vai ser tipo, amanhã que você vai ver outro episódio, né? Ou na semana que vem, sei lá. Então é bem interessante.
Eu identifico um pouco com relação às séries, né? Tem algumas séries que fazem isso também. Termina o episódio, a temporada, e de uma forma que você quer saber, nossa, o que vai acontecer depois. Quase todos os capítulos, não vou dizer todos, mas quase todos os capítulos desse livro fazem isso com a gente. Faz com que você queira saber o que vai acontecer, o que vai, o que ele vai responder, o que vai dar disso. É muito, muito bom. A história desse livro é muito envolvente. Bom, como é que foi a minha experiência com esse livro? Eu li ele em menos de um mês. Se não me engano, quando eu fiz aqui os vídeos sobre o Ano Novo, eu compartilhei um pouquinho de algumas coisas que eu quero fazer no ano de 2024, né? Uma dessas metas que eu tinha e que eu estou buscando fazer é ler um pouco mais, né? E ler pelo menos um livro por mês. Graças a Deus, esse livro eu li, eu acho que foi em mais ou menos metade de um mês. Como eu falei, ele tem 32 capítulos e eu li 2 por dia. Então, foi basicamente uns 15, 16 dias que eu li esse livro todo. E eu não sou tão fácil de leitura, mas esse livro me envolveu muito. Então, é muito bom. Eu me identifiquei muito, como eu falei, né? A forma da literatura dele, a forma como o autor ele estruturou o livro. Gostei das características da história, né? Basicamente, como se estivesse descrevendo pessoas que a gente conhece, sabe? Então, eu me senti assim, como se estivesse ouvindo a história de alguém que a gente conhece, um amigo, um colega, um conhecido ali, de vista, assim, né? Então, é muito legal por isso. E eu gostei muito do final, não sei você. Muitas vezes, quando eu tô assistindo um filme, eu fico com medo de, assim, o filme ser legal, a história ser bacana e tal, ser envolvente, ser um negócio, né, que pega a gente, assim, e pega a nossa atenção, né? Aí o final não tem nada a ver, sabe? Ou um final decepcionante, ou um final, assim, que não explica nada. Sabe aqueles filmes que vai longe na viajada, assim, na maionese? E daí a pessoa não consegue, no final, explicar tudo? Então, às vezes eu tenho esse medo em acontecer isso. E eu fiquei com um pouco de medo enquanto lia de acontecer isso com esse livro, de chegar ao final dele, puxa, meio decepcionante, né? Ou meio frustrante, sei lá. Mas não aconteceu isso. O final é muito bom, mas pro final você se surpreende, né? Que muda a história de uma forma ali que é muito legal. E eu me surpreendi. É muito bom e eu gostei demais desse livro. Bom, qual que é a mensagem desse livro? A mensagem dele é que Deus, sim, existe. A ciência confirma a existência de Deus, a filosofia confirma a existência de Deus, a história confirma a existência de Deus. Ele pode usar meios extraordinários. Deus tem propósitos para as coisas que acontecem na nossa vida e ele é surpreendente e bom. Não dá para a gente dizer que Deus age de um jeito, de outro, não. Ele é extraordinário. Ele tem os caminhos dele, os meios dele, a forma dele fazer as coisas, que é única. Só ele pode fazer. Então eu recomendo muito a compra e leitura desse livro. É muito, muito bom. Eu até vou tentar lembrar de deixar aqui na descrição link ou até alguns links para comprar este livro, porque ele tem em forma digital e física, né? Eu sou adepto à leitura de livro físico, né? Eu acho que digital também funciona, mas não para mim, né? Eu gosto muito de ter o livro na mão. Mas é um ótimo livro, uma ótima leitura, eu recomendo muito. É um bom presente também, caso você pense em presentear. Mas, assim como eu busco fazer nessas recomendações, eu prefiro não presentear aquilo que eu não conheço, né? Então,
Se você se presentear, às vezes dá uma lidinha antes, só para, né, ter certeza. Isso não só em relação a esse livro, a qualquer livro, né? Ou qualquer coisa. É bom a gente conhecer antes de recomendar ou presentear algo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa recomendação, da minha perspectiva com relação a esse livro. Eu não sei se alguém já leu esse livro. Se você leu, né, comenta aí o que você acha, quais são as tuas impressões com relação a ele. Só não dá spoiler, né? Não pode. Eu tentei não dar aqui, né? E aproveite que é um ótimo livro e é muito bom. Leia mais sobre Deus. Que Deus lhe abençoe.